Eu creio que todos aqui já tiveram uma experiência com Deus ou com a igreja, há uma experiência na vida religiosa. E é muito importante as experiências na nossa vida. Eu quero falar isso nessa noite, esse tema, a importância da experiência. E que nós também não podemos ficar sem elas. E o quanto elas podem nos ajudar nesta caminhada. Jó 42, o versículo 5, diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Mais uma vez, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. São palavras ditas por Jó, depois de uma experiência muito forte que ele teve com o Senhor. Acredito que muita gente aqui conhece a história de Jó. Não é a minha proposta de estar falando sobre o sofrimento que ele teve, mas e sim essa experiência, o resultado da experiência que ele teve. Foi uma experiência muito forte, que resultou nesta frase: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu tenho um relacionamento contigo, e o relacionamento que eu tive com você, isso é, a experiência que eu tive com o Senhor, causou uma transformação em toda a minha vida. Se você conhece a história de Jó, você vai perceber que a experiência que ele teve com Deus trouxe a ele uma transformação em toda a vida dele, É importante uma experiência com Deus. Nós acho que já tivemos experiência com tantas coisas na vida, né? Mas é importante uma experiência com Deus. Ele está a fim de se relacionar com você, com a sua família. Deus se importa com isso? Preste atenção. Se nós olharmos para Jó, ainda que ele, no comecinho, ele recebeu um poderoso elogio do próprio Deus. A Bíblia mostra no comecinho do livro que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele passou diante do trono de Deus, e Deus falou: você, rodeando lá pela terra, você observou o meu servo Jó? Não há na terra um homem íntegro, um homem bom como ele, um homem justo como ele. E ainda que Jó tenha recebido um poderoso elogio do Senhor, no início da história, no início da caminhada, a experiência que ele teve, trouxe a ele uma mudança radical. Eu quero dizer a você nesta noite, que não importa o tempo de igreja, de evangelho que você tenha, mas chegou o momento de sermos motivados pelo Espírito Santo, levados pelo Espírito Santo a termos novas experiências que ultrapassem aquelas que tivemos até hoje. Eu sei que tem gente que passou pelo encontro e realmente a vida mudou.
E teve gente que passou por 5, 10 encontros. E está do mesmo jeito. Eu quero levar vocês a viver uma experiência com Deus, ou a voltar a ter uma experiência com Deus. Eu converso e aconselho muita gente, e muitos deles têm nos falado dessa forma: pastor, como eu queria voltar àquela época, como eu queria ter de novo aquele fogo, como eu queria fazer as coisas de novo como eu fazia, como eu queria ter aquela experiência de novo. E isso me levou a conversar com vocês sobre esse assunto. Jó, de uma pessoa religiosa, apenas ele seguia os preceitos de Deus. Aquele homem que apenas vivia desta forma, vivia seguindo uma religião, ele passou, depois da experiência, passou a ser uma pessoa que teve um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele passou a conhecer o seu Deus, e isto fez toda a diferença na vida dele. Toda a diferença. Outros homens na Bíblia também tiveram experiências com Deus e mudaram. Posso citar aqui o Paulo, que também passou por uma forte experiência. Atos capítulo 9 conta a história dele. Você precisa se engrenar, ler a Bíblia e conhecer melhor esses assuntos. Atos 9 conta a história de um homem religioso, de um homem que dentro da religião dele ele foi o mais zeloso, o mais devoto dentro da religião dele. E quando observamos a sua caminhada após o encontro que ele teve com Deus, nós percebemos um novo Paulo, que embora passou ou passasse por vários tipos de sofrimento, embora suportou vários tipos de sofrimento, ele suportou todos os sofrimentos, todas as perseguições, sem ao menos reclamar. Atos 9 conta a história dele. Um outro que eu lembro agora foi um tal de Pedro. Pedro, da mesma forma, embora um pouco diferente a experiência de Paulo, embora um pouco bastante diferente a experiência de Paulo da de Jó, Pedro foi um homem que negou a Jesus, mas negou a Jesus por medo, mas negou. Mas depois que teve uma experiência face a face, mano a mano com Cristo Jesus ali na praia, depois de uma experiência, a vida dele mudou completamente, a ponto dele preferir a morte, a ponto dele preferir as prisões e os sofrimentos, do que deixar de falar daquele a quem ele cria. Ele falou: jamais poderei deixar de falar desse Jesus. Foi levado à prisão, foi julgado, mas ele não deixou de falar. Isso tudo porque ele teve uma experiência forte com o Espírito Santo. Percebemos que na verdade não existe apenas uma forma de você ter uma experiência com Deus, ou falar: do jeito que ele teve experiência, eu quero ter também. Cada um tem a sua. Jó teve a dele, Paulo teve a dele, Pedro teve também a dele. Foram experiências variadas, diferentes uma da outra. Mesmo percebendo que na verdade não existe apenas uma forma de você ter uma experiência com Deus. Inclusive alguns
têm essa experiência simplesmente lendo a Bíblia. Eu conheci pessoas que tiveram uma experiência forte, escuta, tipo forte, impactante, que mudou totalmente a vida dele, lendo a Bíblia. Existem pessoas que fazem um escarcéu na igreja, aquela coisa, e cai, e levanta, e estribucha, e não tem experiência nenhuma. Eu já passei a fase de aquele negócio de cair todo mundo do poder, e um cai em cima do outro, e um assopra e cai, um exército inteiro de homens e mulheres, cai um em cima do outro, e levantava do mesmo jeito, e às vezes pior. Eu quero levar a igreja a viver uma experiência com Deus, que vai transformar totalmente a vida dessa igreja, amém? Como pode acontecer essa experiência? Quando olhamos, por exemplo, para a vida de Samuel, nós percebemos que a experiência que ele teve, observamos que ele teve uma experiência com a voz de Deus. Com a voz dele, estava deitado e ele escutou Samuel. Ele achou que era o sacerdote. Ele foi lá e conversou. O senhor me chamou? Não te chamei não. Aí outra vez a voz chamou o nome dele. Ele teve uma experiência, escuta, transformadora, impactante, que mudou a vida dele daquele momento para todo o resto dos anos dele, porque ele teve uma experiência com a voz do Senhor. Assim como pessoas podem ter experiência lendo a Bíblia, e eu te incentivo a chegar mais perto dela, a ler a Bíblia, porque você pode ter experiências fortes. Isaías foi um profeta que teve muitas experiências, muitas, mas entre elas, a que realmente mudou a vida dele, foi quando ele viu o seu estado pecaminoso. Um tem experiência ouvindo a voz, outro tem experiência lendo, outro tem a experiência passando por situações difíceis. Isaías, ele teve uma experiência com Deus, vendo a situação espiritual dele. Ele disse: eu sou um homem pecador. Quem aqui, confessando os seus pecados e reconhecendo o seu estado de espírito, tem uma experiência como Isaías? Isso é possível quando o homem olha para si, olha para dentro de si e percebe que na verdade ele é um pecador. Jacó foi um desse tipo também. Nós encontramos Jacó em sua vida a vida dele sendo mudada quando ele se encontra numa luta podemos dizer, com um anjo de Deus. Um homem aparece para ele naquele vale e começa a brigar com ele. Um anjo de Deus. Começa ali eles virarem e briga mesmo, física. E a Bíblia fala que após aquele conflito, o nome Jacó, que na verdade significava usurpador, e que era o caráter dele mesmo, era a personalidade dele mesmo. Ele era um enganador, de Jacó, de enganador, de usurpador. A Bíblia diz que ele teve uma transformação a partir daquela experiência naquele vale. O nome dele foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. E não podemos esquecer a grande experiência dos apóstolos no dia de Pentecostes, onde eles foram revestidos de poder e de coragem, de poder e de ousadia. Eram pessoas simples, eram pessoas medrosas, mas passaram a ser pessoas ousadas e usadas de forma poderosa por Deus.
Quem está me entendendo? Eu tenho uma pergunta. A experiência, ela é mais importante do que a fé? Não. Porque apesar de a experiência, na verdade, ela anda junto com a fé, sabe? Mas nós somos salvos não por experiências, nós somos salvos por fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz isso. E nós, então, somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não por experiência. Nós não somos salvos por aquilo que vemos, mas somos salvos pela fé e pela graça de Jesus Cristo. A nossa fé, ela acaba nos levando a experiências. E quanto mais experiências, mais a nossa fé é acrescida. Quem está me entendendo? Então, a experiência, filhos, ela não é mais importante que a fé, mas que ela anda e precisa estar junto com a nossa fé, ela precisa. Amém? Tá. A experiência é importante para a salvação em Cristo Jesus. Deixa eu abrir uma pausa aqui. Ó, escuta. Abrir um parênteses aqui. Nós somos igreja e Cristo Jesus formou igreja. Igreja não é um grupo de pessoas que apenas se reúne aqui dizendo que tem uma religião. Isso tudo tem um objetivo. Jesus fez tudo isso, projetou tudo isso para que o homem, após a sua morte, tenha vida eterna. Alô? Tenha vida eterna, ok? Agora, a experiência com Deus, ela é muito importante. Ela é importante para a salvação. Ela pode não ser importante e pode ser também, porque eu já disse, nós somos salvos por graça e não por experiências. No entanto, a nossa experiência com certeza poderá nos ajudar na nossa fidelidade com Deus. A nossa experiência com Deus pode nos ajudar na nossa perseverança. Por falta de experiência, muita gente parou no caminho. Por falta de mais experiências com Deus, muita gente deixou até de crer. A fé enfraqueceu, a fé murchou. Então precisamos ter experiência, assim teremos uma fé acrescida. Estão me entendendo, sim ou não? A experiência, ela é necessária na vida de um crente, na vida de um cristão. Ela é necessária. É extremamente importante que você, como cristão, saia de uma posição de religião, porque Deus teve que cutucar a vida de Jó, Deus teve que cutucar a vida de Paulo, de Pedro e de outros, para saírem dessa vida, dessa rotina. Eu preciso ir para a igreja, é importante vir na igreja, é importante congregar, mas você tem que saber o porquê que você vem. Eu venho porque meus amigos estão lá. Eu venho porque, como é bom a gente sair depois em grupo. E mesmo eu sem grana, eu pego uma lasca do lanche do outro. E nós continuamos amigos e companheiros assim. Igreja é muito mais do que isto. É importante que os cristãos saiam de uma posição de religião para uma posição de pessoas que conhecem o seu Senhor, conhecem o seu Deus. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, delas eu sou conhecido. Então nós precisamos conhecer esse Deus. E o incentivo nessa noite, a motivação nessa noite, é você sair daqui com a disposição de ter experiências com Deus. Amém? Tenha uma intimidade com Ele. A experiência é extremamente importante. Eu volto a dizer de Jó, ele era religioso, e a experiência o levou a ser um homem transformado. Você pode ter todo o estilo de um crente,
Você pode, na realidade, falar como um cristão. Pode ter os caguetes de cristão. Amém, misericórdia, sabe? Você pode ter essas coisas que o crente faz. Levanta a mão, usa a Bíblia, lê até. Mas é muito importante você ter uma experiência com Deus, para que a sua vida saia da religião e seja transformada como a vida de Jó, como a vida de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, de Isaías e de outros homens. A experiência, ela é importante numa vida de santidade. E hoje não se fala mais em santidade, porque não se fala mais. E nós precisamos entender que quanto mais eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, porque Deus liberou o Espírito Santo para vir para dentro de nós. Quanto mais eu tenho uma experiência com Ele, mais eu fujo, mais eu odeio as coisas erradas. Não é que eu vou agora morar no meio do mato, eu vou me separar da sociedade. O apóstolo Paulo escreve numa de suas cartas dizendo que nós devemos ser como astros, né? Eles brilham no meio deste, eles brilham no infinito. Assim, nós como astros precisamos brilhar no meio dessa sociedade. Ele não está dizendo, você precisa ter uma experiência com a sua vida de santidade. Aí você pensando nisso, eu tenho que me separar de todo mundo, eu não posso mais conversar com aquele cara ali, eu não vou mais me reunir com aquele pessoal, eu tenho que sair dessa empresa, desse escritório, eu não vou estudar mais nessa faculdade, porque o povo tem a mente muito poluída, e palavras torpes, sujas, palavrões o tempo todo, e eu sou santo. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo para vivermos e termos uma vida de santidade lá no meio da sujeira. Amém? Amém? Porque aqui é fácil, todo mundo tem cara de crente, aqui é fácil ser santo, mas precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo. Sendo assim, a experiência da revelação da santidade de Deus, ela é extremamente importante e vai ajudar você, vai ajudar a sua família, a todos ali que professam o nome de Jesus Cristo, vai ajudar a você nessa caminhada cristã, vai ajudar a você nessa vida de santidade. Quem me entende? Amém? Fique de pé. Eu quero te dar 30 segundos para você compartilhar com alguém, com 2 ou 3 pessoas, mas esse assunto, dentro desse assunto, o que é que você entendeu? Amém? Contando. Plum, musiquinha. Vamos lá. O que você entendeu? Às vezes estava voado, estava pensando lá ai, Croácia, ai, Argentina. O que é que você entendeu? Bem rápido. Vamos lá, João. Quero ver o João falar aqui. Eu vou chamar ele aqui. Vou chamar você aqui. Tá bom, vai. Mais 30 segundos. Mais 30, vai. Você não falou ainda? Jó 42:5. Ok? Amém. Se sobrou almoço lá, chama essa pessoa,
vamos em casa, a gente termina o assunto lá. Diga isso. Na minha adolescência para a juventude, eu fiz um curso no Senai, mecânico de refrigeração. Aí saí já querendo ser o cara. Aí as firmas na época, diferente de hoje, eu não saí com estágio. Aí eu ia procurar e eles falavam assim: você tem experiência? Eu falava não. E eu guardei a profissão, né? Então, é isso aí. Você precisa ter uma experiência com Deus. Eu te convido, eu apelo para toda a igreja, temos uma experiência com Deus. Pode acontecer lá, pode ser em qualquer lugar. Como que é a música? Como que é a música? Pode ser em qualquer lugar. Canta aí para mim. Canta, Fran. Pode ser. Como que é, Marcelo? Pode ser em qualquer. Oh. Aí, vai. Vai, Madeira. Canta aí. Minha casa é você, você é onde eu quero estar, é onde eu... A outra parte. Pode ser em qualquer... Pode ser em qualquer lugar. Eu não tenho cabelo que nem ele. Em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Escute, em qualquer lugar. Eu já falei para vocês esse testemunho. Um dos meus irmãos, nós fomos pescar, ele estava se afogando. Ele inventou de atravessar o braço do rio e se lascou lá, deu cãibra nele lá, estava se afogando. E eu estava aqui, na beira do rio, se eu fosse lá, eu me lascava também com ele. Aí eu fiz uma oração. Eu entrei, não sei também porque entrei naquele mato. Era coisa de espírito, acho. Eu entrei no meio do mato, falei: Deus, se o Senhor salvar a vida do meu irmão, eu vou te servir pro resto da vida. E eu saí. Quando eu saí, tinha um cara colocando o meu irmão dentro do barco e já trazendo ele. Um velhinho. Por isso que não tem dó de velhinho. Esse cara tem muito o que fazer. Olha, trouxe o meu irmão de lá do meio do bar, do rio lá, e não tinha ninguém, gente. Falava assim: tinha um cara pescando lá, tinha um outro, não tinha ninguém. Escute, já, tinha ninguém, estou falando sério, não tinha um barco ali. Eu fiz um pedido, eu fiz uma experiência, tive uma experiência com Deus, e aquele cara trouxe o meu irmão, colocou ele na margem, não falou nada comigo, e foi embora. Chame o que você quiser chamar. É o anjo, sei lá o que é. Eu sei de uma coisa: a minha experiência com Deus não foi só essa foi a primeira. Eu tive muitas outras. Se vocês quiserem um dia, quentão, eu conto bastante. Mas escuta, eu quero te incentivar a ter uma experiência, a viver uma experiência com Deus. Pode ser em qualquer lugar. Estou tomando banho, Deus não me vê nessa hora que eu estou pelado. Não, em qualquer lugar. Escute, em qualquer lugar. Júlio, em qualquer lugar, cara. Viu? Em qualquer lugar. Você pode ter uma experiência com Deus. Eu podia começar aqui, colocar uma música, vamos orar. Não vou fazer nada disso, para. Você pode até querer se esforçar e mexer com as suas emoções, e isso daí não virá. Mas procure viver uma experiência com Deus. E eu vou dizer aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Primeiro,
que as somas das experiências vai fazer você um homem mais maduro e melhor, uma mulher mais madura e melhor. Vai fazer com que você saiba, peraí, viu? Daqui a pouco vocês vão sentar, eu vou embora. Mas vai fazer com que você saiba proteger de retaliações do inimigo, dos ataques do inimigo. A soma das experiências que você tiver com Deus vai fazer com que as dúvidas que você tem e que te deixa frio, que de primeiro, eu sou, Jesus é bom, Ele está comigo o tempo todo. Agora, Jesus está comigo de vez em quando, não é o tempo todo que Ele é bom, mas... Por quê? Entra dúvida no coração. Então, a soma das experiências... Esposa do Ramiro, teu nome? Claudete. Você é nova aqui, eu não... Só 15 anos comigo, mais um pouco. A soma das suas experiências vai fazer com que você saiba resolver as dúvidas do seu coração. Mas sem experiência, muita dúvida. Sem experiência, você está aberto para os ataques do inimigo. Então, você, igreja, casa favorita, você, família aí, você sozinho, solteirão aí, você terá muita experiência com Deus. Algumas na linha de Jó. Ninguém fala amém. Outras serão experiências de prosperidade. Escute. Aí, ó. Por isso que o negócio não funciona. Sabe por que experiência de prosperidade? Deus mandou falar isso de manhã e eu estou falando para você, Arthur. Experiência de prosperidade, mãe do Arthur, presta atenção. Porque muitos aqui já tiveram uma vida até boa e se esqueceu do Todo-Poderoso. Então Deus vai te dar uma oportunidade de você ser próspero. Escuta essa. Mas que lá você seja aprovado. Está me entendendo ou não? Muitos passarão experiências, não estou falando tipo da de Jó, essas que a gente tem assim dia após dia aí, sabe? Mas, e outras terão também muita bênção, mas muita bênção. Ele quer aprovar a você, tanto numa linha como na outra. Ele quer aprovar a você. Ok? Receba isso, depois não ligue lá em casa, dizendo, pastor, não. Esta é a fase que nós vamos passar, até quando eu não sei, mas o Senhor quer te aprovar nessa experiência, assim como Ele aprovou Jó, aprovou a vida de Paulo, aprovou a vida de Pedro, aprovou Isaías, a ponto de falar assim, ó, agora eu confio em você, quem quer que por você? Você quer vir por mim, falar do meu evangelho, da minha graça, do meu amor? É isso, foram pessoas aprovadas, mas passaram por dificuldade. Outros tiveram, esqueceram dele, perderam tudo, mas vai voltar numa boa, amém? Vai voltar, tudo numa boa, seremos aprovados. Por favor, coloque a mão no teu coração. Agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus por essa palavra. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E eu quero que nessa noite, nessa oração, você faça uma coisa. Busque com diligência, com persistência, perseverança, ter experiências com Deus. Por favor, faça isso. Experiências com Deus. Deus, eu quero ter mais experiências contigo. Espírito Santo, eu quero ter experiências de santidade contigo. Então busque com perseverança essas experiências com Deus. Com certeza você será um verdadeiro cristão, uma pessoa transformada.
Coloque a mão no teu coração. Faça uma oração a Ele. Faça uma oração a Ele. Diga que você quer sair da vida de religioso para uma vida de transformado. Eu quero sair de uma vida de religioso para uma vida de uma pessoa transformada. Eu quero uma experiência contigo, ó Deus. Eu quero uma experiência contigo. Enquanto você ora assim, toda a igreja, por favor, enquanto ora dentro deste, dando ênfase a esse pedido, eu vou orar pela irmã Dalva. Ela está passando por um problema de saúde muito sério, está internada ali em Araçatuba, e eu oro por ela agora, e no final eu quero ouvir o amém da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós como um corpo sentimos o que a tua filha está sentindo, as dores, e eu peço no nome de Jesus, ela é membro do corpo e todo o corpo sente nesse momento. Eu quero, Senhor Deus, e desejo para este membro, para a tua filha Dalva, uma cura e recuperação da saúde dela. Em nome de Jesus, eu confesso que acredito em milagres. Eu confesso. E a igreja está comigo nessa. Nós acreditamos em milagres e pedimos o nome de Jesus Cristo, e por causa dele, por ele nos dar acesso livre, por ele abrir o caminho, Senhor Deus, para estarmos na tua presença. Por causa dele e por ele, nós oramos pela tua filha e pedimos o nome dele, a cura, Senhor Deus, a libertação, a cura dessa enfermidade em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Pode ser mais forte. Glória a Deus. Amém. Assentem-se um minuto. Pastora Fran